tenho pedido que as CPIs, CPMIs, se comportem dentro das regras do jogo e que não pratiquem abusos contra ninguém, nem contra Bolsonaro, não. Abuso eu não quero de ninguém. Acontece que CPI, CPMI, muitas vezes não quer investigar nada. A própria CPMI do golpe, quem é que lutou por ela? Aqueles que apoiavam o golpe. Porque queriam jogar a responsabilidade toda nas costas do atual governo, certo? Não foi isso? Sim. Por isso que eles lutaram tanto? Sim. E estão quebrando a cara. Porque todas as evidências são contra eles, obviamente. Mas se tentou usar a CPI como mero instrumento de luta política. Como se faz na CPI do MST. Por exemplo, a reforma ministerial não saiu direito, eu já estou antecipando a 5, a reforma ministerial até agora não saiu, e aí pronto, o PP que botou gente favorável ao governo na CPI do MST, trocou, vai destrocar, até ter a reforma ministerial. Usa a CPI, usa a investigação como instrumento de pressão política. E aí, olha, uma CPI às vezes está por baixo, ela não está aparecendo tanto. Precisamos agitar, né? Que é o caso da CPI das criptomoedas. E aí resolveram fazer o quê? Resolveram quebrar o sigilo de quem? Vai lá, rapidinho. Essa CPI das criptomoedas na Câmara dos Deputados aprovou ontem a quebra de sigilo bancário dos atores Cauã Raymond e Tata Werneck e do jornalista e apresentador Marcelo Taz. Os três participaram de propagandas da Atlas Quantum, que é uma empresa suspeita de integrar um esquema de pirâmides financeiras. Deputados também aprovaram a quebra de sigilo da própria empresa. O requerimento foi apresentado pelo deputado federal Paulo Bilinski, do PL de São Paulo. O objetivo é ter acesso aos contratos e aos dados do pagador relativos às campanhas realizadas, diz ele na justificativa. Os três tinham sido convocados pela comissão, mas não foram obrigados a comparecer, já que receberam habeas corpus do STF. Mas isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Então eles fizeram propaganda para uma empresa que está sendo investigada e por terem feito a propaganda, eles foram convocados e apelaram ao Supremo. Aqui a gente diz tudo com absoluta clareza. O André Mendonça os desobrigou de comparecer à CPI e, caso decidissem comparecer, podendo ficar em silêncio a depender da questão. Porque muitas vezes você tem questões ali que são feitas só para tentar incriminar. Acontece. Sim, nem todo ministro tem o entendimento de que o comparecimento não é obrigatório. Quando você é chamado a depor na polícia, o seu comparecimento não é obrigatório. Lá, pega o seu advogado, o comparecimento no primeiro momento não é obrigatório, só que isso entra ali no seu histórico. Para depor não é obrigatório. Então, agora, como se trata de uma comissão parlamentar de inquérito, boa parte dos ministros do Supremo entende que comparecer é obrigatório, responder não. Mas o Mendonça deu um habeas corpus, e portanto o habeas corpus está dado pelo Supremo, dizendo que eles não eram obrigados a comparecer e os três não compareceram. Marcelo Taz também tem um habeas corpus concedido. Porque, evidentemente, o que se queria era produzir a imagem. Os dois da Globo, o jornalista, vamos lá, e não sei o quê. Vocês já imaginaram se todo mundo que fez campanha publicitária para as americanas fossem chamados a depor, Valibene? O cara faz propaganda de um banco, o banco quebra ele, o culpado? Sei lá, faz propaganda de um carro, depois se descobre que o carro tem um grave problema. Quem fez a publicidade, que responsabilidade tem? Obviamente, a quebra do sigilo
E eu insisto, eles não compareceram com autorização do Supremo. A quebra do sigilo é um abuso. A quebra do sigilo é uma aberração. A quebra do sigilo é só para mostrar, tá pensando o quê? Que é artista? E ainda mais, 2 deles da Globo, entende? E quem pediu? O Paulo Bilinski pediu a quebra, que acabou sendo aprovado. Só o Glauber Braga se opôs, do PSOL. Esse Paulo Bilinski não é aquele. É aquele que foi no plenário elogiar o avô que tinha lutado numa divisão da SS nazista na Ucrânia. Justificativa, ele lutou contra os comunistas. Eu poderia tirar como norte moral que para ele lutar contra comunista vale até o nazismo, não é isso? Essa quebra de sigilo é abusiva, uma máxima do direito. Não há direito no abuso do direito. A CPI tem o direito de quebrar sigilos, não tem o direito de abusar. Creio que os 3 vão recorrer ao Supremo, porque não existe razão de pedir, como se diz, não existe justa causa para pedir. Não é porque é Tata Werneck, é Cauã, é Marcelo Taz, fosse quem fosse. O que eles têm a ver com isso? Ah, mas bem que quando quebra sigilo de bolsonarista, mas eles estão sendo investigados ali. Tem relação com a causa. Por exemplo, chamaram o João Pedro Stedley para depor na CPI da MST, tomaram uma invertida, que ele respondeu tudo, desmoralizou todo mundo. Não era, eles não queriam ouvir resposta, só queriam demonizar o movimento, mas de qualquer modo ele está envolvido com o movimento. Agora, eles fizeram publicidade. Entende? Não dá para usar a CPI com esse caráter. Estão desvirtuando tudo. Não?